Bom dia, meninos, tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Meninos, vocês estão conseguindo me escutar? Tá bom. É pra eu saber se vocês estão me escutando, então é só isso mesmo. Vocês já ficam aí com o material de vocês em mãos, tá? Que nós vamos começar fazendo a correção das atividades. Depois nós vamos começar a explicar a tarefinha de hoje, tá bom? Vou ver se entra mais algum aluno. Vou aguardar mais alguns minutinhos. Bom dia, Marina, tudo bem? Bom dia, Enzo. Meninos, vocês podem então estar abrindo o nosso livro na página 73, que é aquele poema que eu passei para vocês lerem e responderem as perguntas. Então, você pode estar abrindo o livro, que nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá bom? Página 73. Na hora que vocês estiverem com o livro aberto, vocês colocam o joinha aí pra mim saber, tá? Pronto. Tá. Então vamos lá, né? A gente vai começar então a fazer a correção dessa atividade de português. E depois eu vou explicar sobre a atividade de português que tá no bloco referente à data de hoje, tá? Aí depois a gente vai corrigir a tarefa de ciências de hoje e depois eu vou explicar a tarefa de ciências de hoje que tá no nosso bloco. Então vamos lá. Aqui nessa página nós temos um poema, né? E eu pedi para vocês fazerem a leitura desse poema e após a leitura responder essas. Tá baixo? Ai. Tenta aumentar aí o volume do celular para ver se melhora, porque o meu já tá aqui no último volume. Melhorou?
agora? Ou o som aí melhorou? Tá bom, então. Então vamos lá. Eu vou estar fazendo a leitura desse poema e depois a leitura do poema nós vamos corrigir as alternativas A, B e C. O poema se chama Minha Sombra. Minha sombra me assombra. Eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvores, ela desce escada. Eu ando a cavalo, ela segue a pé. Eu vou à festa, oba, vou nessa. A primeira alternativa aqui desse poema, ela é para você fazer um comentário oral, né? Então, é para nós fazermos um comentário aqui oral com os colegas. O que vocês acharam desse poema? Comentem aí, vamos interagir aqui com todo mundo. Eu quero que cada um coloque a sua opinião aqui para mim do que achou desse poema. Só legal, Cristal? Só legal? Hum. O que chamou a atenção de vocês nesse poema? O que chamou a atenção de cada um nesse poema aqui? A sombra. Certo. Certo. Então vamos agora para a alternativa B. Gostei de vocês terem colocado e exposto aqui a opinião de vocês referente ao poema. Vamos lá para B. Releia a terceira estrofe. Vocês lembram que nós estávamos estudando, né, sobre poema, poesias, prosa, quando nós ainda estávamos lá na escola, né? E eu havia explicado para vocês que o verso era cada uma das linhas do poema. E a estrofe era cada conjuntinho de versos, né? E aqui na letra B tá pedindo na terceira estrofe do poema, para sublinhar de amarelo a forma verbal que se refere à ação da pessoa que fala no poema. Então, a terceira estrofe é onde tá falando aqui, ó. Eu subo em árvore, ela desce escada. São esses dois versos, né, que é a terceira estrofe. Qual foi esse verbo que vocês sublinharam de amarelo? Coloca aqui a resposta para mim ver se vocês acertaram. Esse verbo que ele tá pedindo pra gente sublinhar de amarelo é o verbo que ele tá se referindo à ação da pessoa que tá falando o poema.
Guilherme, assim, o verbo subo, que é o verbo que está sendo indicado a ação da pessoa que fala o poema. Então, o verbo subo, nós vamos sublinhar ele de amarelo, certo? E o desce, nós vamos sublinhar ele de verde, que é a forma verbal que está indicando a ação da sombra, certo? Então, vocês vão sublinhar de amarelo, subo, e de verde, o verbo desce, certo? Então, vamos lá, novamente. O verbo subo vai ser sublinhado de amarelo e o verbo desce de verde. Todo mundo fez dessa forma? Certo. Podemos ir para a alternativa C? Todo mundo terminou de corrigir a B? Coloca aí, ó, um sim ou um joinha quem já concluiu, para nós irmos para a alternativa C. Certo, então vamos para C. As formas verbais subo e desce se referem, respectivamente, aos pronomes pessoais eu e ela. Que pessoa do discurso cada um desses pronomes representa? Então, a resposta da letra C, ela é a seguinte. O pronome pessoal eu, ele se refere à primeira pessoa do singular. E o pronome pessoal ela se refere à terceira pessoa do singular. Quer que eu repita novamente? Não, o pronome eu, ele representa a primeira pessoa do singular. Essa é a resposta da alternativa C. Eu, primeira pessoa do singular. Você vai escrever o pronome pessoal eu, vai fazer uma setinha e vai escrever primeira pessoa do singular. Na linha de baixo, você vai escrever ela, o pronome pessoal ela, vai colocar uma setinha e vai colocar na frente. Terceira pessoa do singular. Pronto, meninos, corrigiram? Todo mundo corrigiu?
Bom dia, Beatriz. Tudo bem com você? Coloquem um joinha aí quando vocês tiverem terminado a correção. Bom dia, tia Vitória. Quando todos terminarem, então, eu preciso que vocês coloquem um joinha para mim saber, para nós podermos darmos continuidade, tá bom? Arthur, você terminou? Arthur, Marina. Certo. Então, vamos lá para nossa tarefa de hoje, que está no bloco, né, de quarta-feira. Hoje no nosso bloco, na data de hoje, quarta-feira, eu coloquei algumas conjugações referente aos verbos para vocês estarem colocando no caderno de português, certo? Não esqueçam de fazer o cabeçalho sempre antes de começar as atividades. Depois dessas conjugações de verbos que eu coloquei aqui, os tempos verbais, eu pedi para vocês estarem respondendo as questões do livro da página 74 e 75, que é essa página que vocês vão responder. Página 74 e a página 75. A atividade da página 75 é para vocês fazerem apenas a número 2. Essa outra atividade que tá embaixo da tirinha não é para vocês fazerem, tá bom? Então, vocês vão começar na página 74, vai fazer a número 1. Aí depois lá embaixo tem atividades, aí tem outro número 1. Aí vocês vão fazer o número 1 e o número 2, que tá na página 75, certo? Essa outra atividade da tirinha, dos quadrinhos, não é para fazer, tá? Então vai ser a número 1, depois a número 1 e a número 2, certo? Não é para fazer essa outra atividade aqui da página 75. Na página 75 é para fazer apenas o número 2, tá bom? Aí amanhã nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá bom? Certo, meninos? Agora vamos corrigir a tarefa de ciências de ontem. Então, vocês abram aí o livro de vocês. A tarefa de ciências ontem era a página 213. Então, vamos abrir a página 213, que é essa página aqui, ó. Página 213.
Meninos, podemos então começar a corrigir a tarefa de ciências? Página 213. Certo, então eu vou começar a ler aqui a número 1 com vocês, tá? Ó, número 1. O sismógrafo é um aparelho utilizado para detectar vibrações do solo, como as geradas pela movimentação das placas tectônicas. Esse equipamento pode identificar a origem do abalo e medir a intensidade de um terremoto. Letra A. E lembrando, aqui ao lado tem uma figura mostrando esse sismógrafo. Se vocês olharem do lado, ó, tem uma pequena ilustração desse aparelho. Na letra A está perguntando qual a importância dos sismógrafos para a proteção da população. Se necessário, faça uma pesquisa. Aqui estava falando que vocês poderiam, pesquisar qual a importância do sismógrafo para a proteção da população. Então, a importância desses aparelhos é porque eles são capazes de detectar pequenos movimentos no solo, até mesmo grandes abalos, certo? Então, esse aparelho, eles podem estar ajudando no monitoramento desses movimentos para alertar a população, certo? De um possível terremoto. Então, a importância dele é para fazer um alerta, para a população referente a esses movimentos quando está próximo de acontecer um possível terremoto, certo? O que vocês colocaram aí? Vocês acertaram ou não? Senão, vocês podem estar apagando e corrigindo, tá? Então, ele serve de alerta para a população saber quando está próximo de vir um terremoto, Alguma dúvida, meninos? Certo? Vamos lá então, letra B. Porque podemos dizer que, de modo geral, no Brasil não ocorre terremotos de grande intensidade. Eu quero saber o que vocês colocaram. Escreve aqui, vamos interagir aqui comigo. O que vocês colocaram na alternativa B? Porque podemos dizer que, de modo geral, no Brasil não ocorrem terremotos de grandes intensidades. Alguém sabe responder? Meninos, cadê vocês? Então, vamos lá, meninos. Eu vou estar explicando para vocês, então, essa resposta aqui, ó. Por que podemos dizer que, de modo geral, no Brasil não ocorre terremotos de grande intensidade? Para acontecer terremotos, aquele determinado país, ele tem que estar em áreas de encontro com as placas tectônicas. E o Brasil, ele não é localizado
nesses lugares próximos às placas tectônicas? Então, é essa a resposta, ó. Então, os terremotos de maior intensidade, eles ocorrem em regiões, em áreas, né, que estão de encontro com as placas tectônicas. E o Brasil não está, certo? Meninos, cadê vocês? Conversem comigo. Colocaram aí, então, a resposta da letra B? O Brasil, ele não está localizado numa região próximo de encontro com as placas tectônicas. Então, essa é a resposta da letra B. Por isso que não ocorre terremotos no Brasil, porque ele não está localizado em uma área de encontro com as placas tectônicas. Agora, a letra C, eu quero que vocês coloquem para mim a resposta aqui, ó. Qual foi a palavra que vocês descobriram para estar completando a frase? Na letra C, tá pedindo para vocês desembaralhem as letras seguindo as setas e descubra a palavra que completa a frase. Qual a palavra que está aí? Qual a palavra que vocês descobriram? Tsunami, Marina, muito bem. Isso mesmo. Aí ele completa aqui, né, a frase: tsunami é uma onda gigante causada por terremoto que ocorre na crosta terrestre oceânica. Muito bem, tsunami, isso mesmo. Agora, na atividade de hoje de ciências, ela é uma atividade de revisão de tudo que foi estudado nesse primeiro módulo do nosso livro, certo? Então, vocês vão estar respondendo as atividades que tem na página 218 a 220. Então, ela começa aqui, ó. Página 218, aí 219 e, por último, 220, tá? Com a realização dessa atividade, que é uma atividade de revisão do conteúdo do que nós estudamos aqui no nosso livro de ciências desse primeiro módulo, a gente conclui, né, o nosso livro. Aí amanhã eu faço a correção com vocês dessa atividade para ver
como vocês estão referente ao conteúdo que nós estudamos, certo? Certo, meninos? São questões do 1 ao 5. Então, tem 5 questões nessas páginas, tá? Na página 218 a 220, tá bom? Meninos, alguma dúvida? Certo. Mais alguém? Não. Certo. Tá ok, meninos. Não esqueçam, tá, do nosso trabalho de ciências, tá? Eu preciso que vocês façam ele e peçam pro papai ou pra mamãe entregar até semana que vem lá na escola, que eu estarei buscando, certo? Meninos, então por hoje é isso, tá bom? Amanhã a gente retorna. Amanhã o nosso horário aqui é às 9h30. Eu aguardo todos vocês. Um beijo. E até amanhã. Se cuidem, tá? Tchau.